Meu nome é Aline Daly, sou jornalista e produtora. Adoro viajar e descobrir novas histórias. Meu nome é Fábio, sou fotógrafo e jornalista. Faço escalada, canoagem e todo tipo de esporte outdoor. Meu nome é Rodrigo, sou fotógrafo e biólogo. A natureza é a minha vida. Somos uma equipe de TV viajando pelo Brasil em busca das imagens mais incríveis. Nosso objetivo é chegar aos pontos mais especiais do Brasil. Procuramos por cultura, fauna e flora pouco explorados. E a cada expedição, conhecemos ainda mais o Brasil. Neste documentário, vamos conhecer a Foz do Rio São Francisco, onde deságua o maior rio que corre totalmente em território brasileiro. O Rio São Francisco nasce ao sul de Minas Gerais e percorre cerca de 3.000 quilômetros em seu curso, passando pelos estados da Bahia e Pernambuco, até desaguar no Oceano Atlântico, entre Sergipe e Alagoas. Nós vamos partir daqui da cidade de Penedo, de carro, em direção a Piaçabuçu. De lá, vamos descer de barco, documentando o Rio São Francisco até a Foz, o encontro com o oceano. A cidade de Penedo foi fundada pelos portugueses às margens do Rio São Francisco, em 1534. Atualmente, seu conjunto arquitetônico é tombado e preservado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Essa é a Lúcia Regueira, ela é historiadora e moradora aqui da cidade, nascida e criada em Penedo, né, Lúcia? Com certeza. Como é que foi o desenvolvimento do Baixo São Francisco? Ele esteve com a cultura do arroz muito forte, já que as enchentes do rio propiciavam o enchimento daquelas várzeas todas, não só a cultura do arroz, mas os engenhos de açúcar, porque até aqui era a capitania de Pernambuco. Aqui tornou-se um grande centro de comércio, mercadorias, indo e voltando da Europa para o sertão, do sertão para a Europa. O grande desenvolvimento do Penedo do Baixo São Francisco iniciou-se com a descoberta do Rio São Francisco em 1501. No dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro, no ano de 1501, o navegador Américo Vespúcio encontrou a foz desse grande rio, que recebeu o nome do santo protetor dos animais e da natureza. Em 1500, o Brasil foi descoberto. Em 1501, a coroa portuguesa mandava uma expedição, essa expedição exploradora, e nessa expedição viu o grande geógrafo Américo Vespúcio. E Américo Vespúcio descobriu a foz de um grande rio. Como eram portugueses e católicos, então deram o nome ao rio descoberto, Foz do Rio São Francisco, por ser 4 de outubro, dia dedicado ao São Francisco. Os índios que já habitavam aqui o litoral davam o nome ao rio de Opara ou Opará, que na língua indígena quer dizer um rio tão grande quanto o mar. E aí recebeu o nome de Rio das Borboletas, Rio da Integração Nacional, Velho Chico, Nilo Brasileiro. São nomes carinhosos que o rio recebeu ao longo de toda a história. A Bacia do São Francisco é a terceira maior do país. No seu trajeto até o mar, o Velho Chico percorre chapadas e cânions, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Bom, meu trabalho de informante ele já acontece há 10 anos, né? A realização desse projeto, no qual a gente faz o acompanhamento dos turistas até a vinda aqui à Foz, passando as informações do local, apresentando a história do rio e da Foz do São Francisco. Eu resolvi fazer esse trabalho por ser uma pessoa que tem enorme carinho e orgulho pela região também, né? E também por ser filha de pescador. Muitas histórias que ele contava como pescador me atraiu a atenção também de eu poder ter essa informação
para passar, inclusive, para as pessoas que vêm de outros lugares que não conhecem a minha região. Além das carrancas, segundo meu pai e os pescadores, quanto mais feia a carranca era, mais bonita ela se tornava. Essas carrancas elas eram colocadas à frente das embarcações para espantar os maus espíritos que existiam no rio. A gente normalmente consegue, em média, 1.500 visitantes por mês. Isso numa média temporada. Numa alta temporada, a gente recebe um fluxo bem maior. O Rio São Francisco para mim significa a minha vida, né? Porque eu vivo dele. E o turista vem e vê o rio. E se ele não viver o rio, eu não vou vender. Se não tiver o rio, eu também não vou pescar. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco foi instituído por decreto presidencial em 5 de junho de 2001, com o intuito de ser o parlamento das águas em defesa do Rio São Francisco como um todo. A Bacia do São Francisco tem 507 municípios, 640 mil quilômetros quadrados, é uma região que tem 18 milhões de habitantes. O Comitê da Bacia do São Francisco ele é formado por os órgãos públicos federal, estadual e municipais. Nós temos as instituições técnicas de ensino e pesquisa, universidades, institutos de pesquisa. Nós temos comunidades tradicionais, pescadores, quilombolas, indígenas, secretários de Estado. O peso do voto do quilombola, do indígena, do pescador, tem a mesma força que o peso do ministro que está representando no comitê ou do secretário de Estado. Ninguém tem a força maior. Todos no comitê são iguais. O pouco recurso que o comitê está arrecadando, ele está investindo em sua totalidade na Bacia do São Francisco para que nós possamos ter um Velho Chico melhor do que está. Saímos de Penedo e chegamos em Piaçabuçu, também na margem esquerda do São Francisco. Piaçabuçu tem cerca de 22 mil habitantes e a sua economia gira em torno da pesca. Todos os pescadores, quando chegam, eles não levam o seu pescado para as feiras, eles vendem diretamente ao atravessador. Aí no dia seguinte eu venho aonde eles estão e pego o peso de cada um. Aí ele diz, comprei, por exemplo, 100 quilos hoje de pilombeta, comprei 20 quilos de peixe-porco ou de tucunaré ou de xira. Aí eu já catalogo, coloco no caderno, para depois, no final do mês, eu somo cada espécie para saber a quantia de cada espécie que sai, as que saem menos e as que saem mais. Aí eu repasso para a colônia leva para a federação e a federação repassa para o Ministério da Pesca para saber quantas toneladas de pescado saem em nossa região. Porque cada colônia tem que repassar os dados para o Ministério da Pesca de quanto está saindo de pescado naquela região. Não é só dizer, aqui tem 4 ou 5 mil pescadores, mas cadê o pescado desses pescadores? A gente tem que provar como tem aqueles pescadores. O turismo para a gente, ele tem sido de extrema importância para a população, principalmente na área econômica. São pessoas que da região, por exemplo, como eu, que vivemos de um turismo sustentável. Alguns anos atrás eu recebi um fluxo de turistas na região, onde eles iam simplesmente para apreciar a beleza natural. Hoje eu percebo que as pessoas que a gente recebe na região é um público bem mais interessado do que os que vinham alguns anos atrás. No sentido assim, de querer conhecer um pouco mais do ribeirinho. O que o ribeirinho está sentindo sobre a questão das mudanças do rio, qual a importância que ele tem para a gente, o São Francisco. Então eu sinto que são pessoas bem mais interessadas. E eu fico muito contente com isso, porque isso me faz eu poder falar muito mais do que eu vivencio no dia a dia, como é que eu acordar e ver o dia clarear, chegar às 5h30 da tarde eu já senti o pôr do sol no fundo do quintal da minha casa, que é um fundo de quintal privilegiado, e isso é orgulho demais. As pessoas se apaixonam pelo Velho Chico e demonstram isso com facilidade, porque muita gente depende dele. Muitas pessoas precisam do Velho Chico para sobreviver, seja o pescador, seja o barqueiro, seja as comunidades tradicionais e seja quem já tomou banho no rio,
quem vivenciou quando era criança. Todos se identificam como filhos e beradeiros do Velho Chico. Acordamos em Piaçabuçu, onde pegaremos um barco até a foz do Rio São Francisco. A força do rio é aproveitada para a geração de energia com várias barragens, desde Minas até Sergipe e Alagoas. Piaçabuçu já foi um dos maiores bancos de camarão do Nordeste. Mas de uns anos para cá, com a redução da vazão do rio, a produção diminuiu muito. Essa aqui é a Dena, ela é moradora aqui de Piaçabuçu e ela trabalha como marisqueira desde muito pequena, né? É. E marisqueira é a pessoa que trabalha ali com camarão. Com camarão, filé. é. E como é que tá hoje em dia essa produção aqui do camarão? Tá muito devagar. Hoje vem o quê? 100 quilos, 200 quilos. No máximo, quando vem é 300 quilos, no máximo. E antigamente vinha o quê? De camarão era 3.000 quilos, 4.000 quilos. Hoje em dia não existe mais isso, não. Por que não? Por causa das barragens. Aí, nessa região aqui mesmo da gente, perto, tem logo 3, né? É aquela história, né? De onde se tira e não se bota, a tendência é acabar, não é isso? É o que está acontecendo com a gente aqui. A biodiversidade, ao longo desse grande rio, vem sendo afetada pelas intervenções do homem. O projeto Água do São Francisco é um projeto que tem como seu principal objetivo a restauração de mata ciliar, que vem a ser um trabalho de reflorestamento. Nós estamos aqui já no trecho final do rio, né, chamado Baixo São Francisco, que abrange os estados de Sergipe e Alagoas, né, e a gente sofre toda a pressão que vem do rio lá, desde Minas Gerais e aqui nessa região. As matas ciliares são matas que estão nas margens dos rios, né? E são áreas que são protegidas por lei, pelo Código Florestal. O termo ciliar vem justamente de cílios, que é proteção, né? Contra a erosão, serve como um filtro também, né? Dos insumos que vêm das áreas agrícolas de produção. Então é um projeto que a gente já atingiu aí mais de 40 mil mudas plantadas em 36 hectares. E também nas ações de educação ambiental, tem aí já diretamente participando do projeto mais de 2.000 pessoas que vêm participando de cursos, oficinas, de palestras, treinamentos também. O Rio São Francisco foi por séculos a principal via de abastecimento do sertão brasileiro. Porém, com a construção de diversas hidrelétricas em seu curso, a navegação acabou se interrompendo em muitos pontos. Historicamente, o Rio São Francisco todo ano colocava pelo menos 8.000 metros cúbicos por segundo de enchente, às vezes 12.000, às vezes 16.000 metros cúbicos por segundo. Podia chegar a valores menores, como 600 metros cúbicos por segundo. Mas o grande problema é que as barragens, o setor elétrico insiste em liberar uma mesma quantidade de água continuamente, tornando o Rio São Francisco praticamente um canal artificial. Isso é muito ruim para a vida, como o nosso coração ele bate em pulsos, né? Como tudo nasce, tudo cresce, tudo morre, a ecologia, a vida humana e a vida da fauna e da flora necessita de pulsos. Enchentes e secantes seriam essenciais para encher as lagoas marginais, para aumentar o criatório de peixes, de crustáceos. Então está faltando isso. Nós costumamos dizer que Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil. E em Minas Gerais, o ano passado, a hidrelétrica de Três Marias e sua represa chegou ao patamar de 2,6% de sua capacidade. Chegou próximo a zero.
mensalmente vem sido acatado pela Agência Nacional de Águas e pelo próprio IBAMA, autorizando essa redução da vazão, que está no plano da bacia 1.300 metros cúbicos por segundo como vazão mínima. E depois foi reduzido para 1.100, para 1.000 e hoje estamos em 900 metros cúbicos. Os prejuízos são incalculáveis. Quando os homens construíram as grandes hidrelétricas no Rio São Francisco, resolveram um grande problema de geração de energia elétrica para o Brasil e para o Nordeste como um todo. Mas não deram muita atenção aos impactos ambientais decorrentes dessas intervenções. Então, a primeira consequência foi a eliminação das cheias. Isso afetou duramente a vida aquática do Baixo São Francisco. Mas na Foz, existe sempre um embate entre o rio e o mar. Por exemplo, aqui existia o povoado Cabeço. Era um povoado habitado por pescadores. Como o rio perdeu a força, o mar começou a avançar e avançou sobre o povoado Cabeço. Então o povoado Cabeço foi destruído, o que restou dele foi o farol. Antigamente, quando o rio era natural, não tinha nenhuma intervenção do homem, ele chegava a avançar até 12 quilômetros mais dentro. Navios paravam aqui para abastecer de água doce dentro do mar. Tamanha era a vazão de água doce do rio entrando dentro do mar. Parou no povoado de Saramém e vamos conversar com Neuma Ruber, que tem um projeto aqui. Qual é o projeto, Neuma? É a avaliação hidrodinâmica da foz do Rio São Francisco. Casa as informações da questão da qualidade da água com os processos econômicos, ambientais e sociais. E aqui no povoado de Saramém, que é um povoado que foi diretamente afetado por essa variação da vazão e a implicância dessa salinidade que está, essa cunha salina que está adentrando o rio, boa parte da população aqui foram pessoas que foram transferidas do povoado Cabeço. O povoado Cabeço foi a região que foi praticamente suprimida pelas águas devido à força da maré. O projeto ele analisa a água do rio e analisa também a água que é distribuída à população. O órgão público, a Companhia de Saneamento, ela faz a transferência, a captação dessa água diretamente aqui do rio, de parte superficial, e distribui aqui no povoado. Entretanto, a gente detectou questão de poluentes microbiológicos, como coliformes termotolerantes e coliformes fecais, e também a questão da salinidade. Isso implica diretamente na saúde da população. Primeiro, pela questão de patógenos e segundo, porque a água salgada ninguém bebe, ninguém consome, porque desidrata o organismo do ser humano. A proposta é, ao finalizarmos o projeto com dados consistentes, apresentar à sociedade, e a comunidade também científica, acadêmica, como setor público, a real situação que esses moradores vivem aqui no meio dessa foz. Hoje a gente tem que comprar água mineral para beber quem mora próximo ao mar, tipo eu e outras pessoas que moram mais perto do litoral, na Foz, né? Aí a gente hoje não bebe mais água doce, porque hoje mesmo você pode experimentar, a água aqui está salobra. E vive mais aqui as espécies que vivem nas duas águas, tipo bagre, xarel, carapeba, robalo. Com essa redução do fluxo, houve também implicações na subida desses peixes para a cabeceira, ou seja, reduz a estadia desses peixes nesses locais de reprodução, afetando drasticamente a manutenção de algumas espécies aquáticas. Uma das estratégias para amenizar essa situação da migração desses peixes até a cabeceira são as instalações de escadas nessas barragens. Porém, até o momento, as construções hidrelétricas aqui no São Francisco ainda não contemplam essas escadas, que facilitaria a migração desses peixes para a cabeceira. E a água salgada está entrando para o rio e o peixe do rio não aguenta a água salgada, aí vai subindo, cada vez mais a água entrando e subindo para o sertão. Nós pegamos mais peixe do mar do que do rio de São Francisco. Antigamente nós pegávamos aqui toda a qualidade de peixe do rio. Eu cansava de pegar aqui de 100 a 150 quilos e hoje você vai e pega 2, 3 quilos, 4 quilos. E ninguém toma providência, só diz, vamos fazer mais o quê? A transposição, né? Vai ser o tiro de misericórdia no rio. Porque eles dizem que fizeram um estudo, analisaram o impacto ambiental, mas é tudo eles mesmo. É eu ajeitando para mim, no caso.
Não é igual a ter um controle tipo a gente daqui controlasse isso. Eles só vão acreditar que o rio vai secar quando realmente secar. E quando tiver um pinguinho d'água, eles dizem, olha, ali está minando um pouquinho. Eles não acreditam não que vai secar. A transposição ela ainda não retirou água do Rio São Francisco. Teoricamente, a quantidade de água que ela vai tirar é uma quantidade pequena, menor do que, por exemplo, a que está sendo retida nesse momento pelas barragens. A transposição vai ser um problema a mais, né? Foi gasto muito dinheiro, né? Estima-se que vai chegar a 8 bilhões e que vai retirar mais água. Mas além da transposição, existe uma série de novos projetos querendo retirar água do Rio São Francisco. O que nós queremos nesse momento é que a revitalização da Bacia do São Francisco realmente ela saia do papel. A revitalização do São Francisco deveria contemplar recuperação de nascentes, recuperação de mata ciliar, cercamento de áreas de proteção permanente, saneamento, diversas ações. Parece incrível que o velho Chico, depois de tantas intervenções em seu curso, consiga chegar ao oceano. A próxima etapa da nossa expedição é nesse barco, Vespúcio, nome do grande navegador descobridor da foz do Rio São Francisco. A descoberta da foz do São Francisco foi importantíssima. Subindo seu curso, o interior do Brasil pôde ser colonizado. Ele é a artéria do sertão. A área de influência da Foz do São Francisco abrange uma faixa litorânea com cerca de 25 quilômetros ao sul, em Sergipe, e aproximadamente 18 quilômetros de praia ao norte, aqui em Alagoas. Estamos navegando no último trecho do Rio São Francisco, na última etapa da nossa expedição, no barco Vespúcio. Aqui, a gente fica imaginando as primeiras expedições portuguesas de exploração da nossa costa. Em 1502, com Gaspar de Lemos, e em 1503, com Gonçalo Coelho. Américo Vespúcio estava nas duas. Foi um grande estudioso de nosso litoral e explorador pioneiro desse paraíso da foz do Rio São Francisco. Por causa da maré alta, a gente deixou o barco Vespúcio para trás e veio até aqui no farol, com essa canoa batizada Velho Chico, em homenagem ao grande Rio São Francisco. Aqui, o Rio São Francisco encontra o mar, e apesar de todas as intervenções humanas, o rio continua abastecendo populações e fazendo a vida pulsar até o oceano. Do lado sergipano da Foz, onde encontramos o farol em ruínas, ficava a antiga comunidade do Cabeço. Mas com a invasão do mar sobre o rio, o povoado foi completamente engolido e o farol ilhado. Não achei que fosse possível a gente chegar aqui em cima. Eu tô me sentindo muito emocionada de estar aqui dentro do farol. E é incrível, a visão daqui é absurda de bonita. E ao mesmo tempo é um pouco triste entender o motivo que leva esse farol a estar dentro da água, né? Isso faz a gente pensar bastante no impacto da nossa existência no planeta, faz a gente pensar em como é importante a gente compreender os ciclos naturais, as dinâmicas da natureza, do rio, das chuvas. O ser humano pode progredir bastante considerando a natureza, né? E se considerando parte da natureza. Eu diria que nesse momento agora, uma das prioridades para o Rio São Francisco seria uma revitalização. E hoje, para ele fazer uma doação, ele teria necessidade de primeiramente estar preparado fisicamente, para que ele tivesse condições realmente de fazer doações para outros lugares que têm necessidades, eu acredito, de verdade. Eu não sou cantora, mas para vocês eu vou cantar. Cuidar do rio para não morrer, pois se morrer vira sertão.
Não vai ter peixe pra comer, nem água pra beber, não. Cuidar do rio pra não morrer, pois se morrer vira sertão. Não vai ter peixe pra comer, nem água pra beber, não. O Rio São Francisco, ao longo do seu curso, sofre todo tipo de intervenção humana. E aqui na Foz, onde o rio encontra o mar, é que a gente termina a nossa expedição inesquecível.